Eles pensavam que ela era apenas uma governanta com um anel. Mark Vance achava que tinha se casado com uma mulher sem coluna, sem dinheiro e sem futuro sem ele. E sua amante, Jessica, cometeu o erro fatal de rir na cara dela e chamá-la de ninguém na frente da elite da cidade. Mas eles esqueceram uma regra da selva. Os predadores mais perigosos movem-se em silêncio. Eles não sabiam que o telefonema que ela acabara de fazer não foi para um advogado de divórcio, mas para o chefe da dinastia Sterling. Os jatos particulares já estão no ar. A ninguém está prestes a apresentar sua verdadeira família. E à meia-noite, Mark e Jessica não estarão apenas desempregados. Eles serão apagados. A chuva em Seattle era implacável, batendo contra as janelas do chão ao teto da cobertura como punhados de cascalho. Lá dentro, o silêncio era sufocante. Mina Vance ajoelhou-se no chão de mármore italiano frio do foyer, recolhendo os cacos de um vaso. Não era um vaso qualquer. Era uma réplica da dinastia Ming, algo que seu marido, Mark, havia comprado para impressionar seus parceiros de negócios. Ele o derrubara em um acesso de raiva 5 minutos atrás, porque sua gravata cinza não estava perfeitamente passada. Você é inútil, Mina, Mark sibilou, ajustando seu paletó Brioni no espelho do corredor. Tenho a fusão do século esta noite no St. Regis, e você não consegue nem gerenciar uma lavanderia básica. Não sei por que eu te arrasto para essas coisas. Mina não olhou para cima. Ela se concentrou em um pedaço irregular de porcelana azul. Sinto muito, Mark. A lavanderia fechou cedo devido à tempestade. Desculpas, ele cuspiu. Ele verificou seu relógio Patek Philippe, um presente que ela lhe comprou há 3 anos usando sua mesada, embora ele nunca tenha perguntado de onde o dinheiro realmente vinha. Apenas se vista. Use aquela coisa bege e, pelo amor de Deus, não fale a menos que falem com você. Os investidores do grupo Alden estarão lá. Preciso parecer um homem no controle, não uma babá. Mina levantou-se, com os joelhos doendo. Ela tinha 26 anos, mas esta noite sentia-se com 50. Seu cabelo loiro estava puxado para trás em um coque simples e severo, e seu rosto estava desprovido de maquiagem. Era assim que Mark gostava dela. Comum, invisível, um pano de fundo para seu brilho resplandecente. Para o mundo exterior, Mark Vance era o CEO da Vance Tech, uma estrela em ascensão no mundo da segurança cibernética. Para Mina, ele era o homem que, lenta e metodicamente, despiu sua confiança ao longo de 4 anos de casamento. Estarei pronta em 10 minutos, ela sussurrou. Mark não respondeu. Ele já estava digitando furiosamente em seu telefone, com um sorriso malicioso nos lábios. Mina conhecia aquele sorriso. Não era para negócios. Era para ela. Jessica Thorne. Mina sabia há 6 meses. Começou com o cheiro de Baccarat Rouge 540 em suas camisas, um perfume que Mina nunca usava. Depois vieram as noites tardias no escritório, as viagens de negócios para Aspen e os recibos de joias que nunca apareciam na mesa de cabeceira de Mina. Jessica era a nova VP de marketing de Mark. Ela tinha 23 anos, era faminta e deslumbrante de uma forma que gritava por atenção. Ela era tudo o que Mina estava atualmente fingindo não ser. Ao entrar em seu closet, ela olhou para o reflexo no espelho. A coisa bege que Mark queria que ela usasse estava pendurada na porta. Era sem graça, mal ajustada. Um figurino para um capacho. Ela pegou seu telefone, um descartável que mantinha escondido dentro de um livro oco na prateleira. Havia uma mensagem não lida de um número listado apenas como A. Mensagem. A vovó está perguntando por que você faltou ao chá de domingo. O conselho está ficando inquieto. L. Quanto tempo mais você vai brincar de casinha com esse camponês? Já faz 4 anos.
O polegar de Mina pairou sobre a tela. Ela digitou de volta. Só mais um pouco. Ele está perto de assinar o acordo com a Alden. Assim que ele pensar que venceu, posso sair sem que ele reivindique metade do meu fundo fiduciário. Ela deletou a mensagem imediatamente. Vestiu o vestido bege. Prendeu o cabelo com mais força. Olhou para a mulher no espelho. A mulher que Mark Vance pensava ser uma pobre órfã de uma pequena cidade em Ohio. Hora do show. Ela respirou. Lá embaixo, Mark esperava no banco de trás do carro executivo. Quando ela entrou, evitando seu olhar, ele nem sequer a reconheceu. Estava em uma chamada de vídeo. Sim, Jessica, a apresentação está carregada. Bom, a voz de Mark caiu uma oitava, tornando-se rouca. E o vestido vermelho? Bom, você vai arrasar esta noite. Você é a verdadeira estrela desta empresa. Ele não se importava que Mina estivesse sentada ali mesmo. Na mente dele, ela era um móvel. O carro deslizou pelas ruas molhadas pela chuva em direção ao Hotel St. Regis. Mina olhou pela janela, observando a cidade passar. Esta noite era a noite. Ela podia sentir. A tensão na mandíbula de Mark, a arrogância irradiando dele como calor. Ele estava planejando algo. Ela só esperava poder sobreviver sem quebrar o personagem. Porque se o sangue Sterling dentro de suas veias fervesse, se ela deixasse a máscara cair, esta cidade não presenciaria apenas um divórcio. Eles presenciariam um massacre. O salão de festas do St. Regis estava gotejando ouro e cristal. Garçons de smoking branco moviam-se como fantasmas pela multidão, oferecendo bandejas de champanhe e caviar. O ar cheirava a perfume caro e dinheiro velho, ou pelo menos a tentativa desesperada de parecer dinheiro velho. Mina estava perto de uma coluna na entrada, segurando um copo de água com gás. Mark a abandonou no momento em que cruzaram as portas duplas, indo direto para o bar, onde um grupo de investidores ria alto. E lá estava ela. Jessica Thorne estava no centro da sala, e era impossível não notá-la. Ela usava um vestido carmesim personalizado que se agarrava a cada curva, com uma fenda que subia perigosamente alto na coxa. Seu cabelo escuro caía em ondas soltas sobre os ombros, e seus lábios estavam pintados de um vermelho sangue profundo. Ela parecia predatória, triunfante. Mina observou enquanto Mark se aproximava de Jessica. Ele não a tocou, não abertamente, mas a maneira como ele se inclinou e a maneira como sussurrou algo que a fez jogar a cabeça para trás e rir foi mais íntima do que um beijo. Eles pareciam o casal poderoso da noite. Mina parecia a ajuda contratada. Triste, não é? Mina se virou. Uma mulher de verde esmeralda, esposa de um CEO de tecnologia rival, estava lá, olhando para Mina com piedade. O que é? Mina perguntou com a voz suave. Todo mundo sabe, a mulher sussurrou, inclinando-se atrás de seu leque. Mark e a garota do marketing, eles nem tentam mais esconder. Honestamente, querida, você deveria ter se casado com um encanador. Pelo menos ele voltaria para casa à noite. A mulher deu um tapinha condescendente no braço de Mina e se afastou. Mina sentiu um nó frio apertar seu estômago. Não era coração partido. Isso já tinha se esgotado anos atrás. Era humilhação. Puro e absoluto desrespeito. Ela decidiu ir ao buffet. Precisava fazer algo com as mãos. Ao pegar uma pinça de prata para pegar um canapé, uma sombra caiu sobre ela. Com licença, disse uma voz aguda. Você está bloqueando os bolinhos de siri. Mina olhou para cima. Era Jessica. De perto, a mulher era ainda mais impressionante, mas seus olhos eram frios como pederneira. Olá, Jessica, Mina disse, afastando-se educadamente. Jessica não se moveu para pegar a comida. Em vez disso, virou-se totalmente para Mina, girando sua taça de vinho tinto,
Um Opus One 2015, que custava mais do que Mark alegava gastar em mantimentos em um mês. Eu não achei que você viria de verdade, disse Jessica, a voz alta o suficiente para que o círculo de pessoas próximas ouvisse. Mark disse que você fica ansiosa nesses eventos porque você realmente não se encaixa. Mina endireitou a coluna apenas uma fração. Estou aqui para apoiar meu marido. Jessica debochou, um som cruel e feio. Marido, certo? Sabe, ele fala de você. Ele diz que viver com você é como viver com um fantasma. Sem paixão, sem ambição, apenas bege. Ela correu os olhos de cima a baixo pelo vestido de Mina. Acho que você bebeu demais, Jessica, Mina disse calmamente. Jessica deu um passo mais perto, com seu sorriso afiado. Mark é um visionário, ela sibilou. Ele merece uma rainha, não um caso de caridade que ele arrastou para casa por pena. As conversas próximas diminuíram, cabeças se viraram, o ar mudou. Sugiro que você se afaste, disse Mina suavemente, mas sua voz carregava uma autoridade fria que não pertencia a uma dona de casa submissa. Pertencia a uma Sterling. Jessica piscou assustada. Então desdenhou. Ou o quê? Você vai chorar? Com um movimento deliberado do pulso, ela inclinou a taça de vinho. Um jato de vermelho atingiu o vestido bege de Mina como uma ferida. O salão congelou. Jessica ofegou teatralmente. Oh, não, sou tão desastrada. Mas, Mina, honestamente, você realmente não deveria ficar tão perto. Você está sempre no caminho. Mark apareceu, a fúria já queimando. Ele olhou para Jessica agarrada ao seu braço, depois para sua esposa pingando vinho. O que aconteceu? Ele exigiu. Ela esbarrou em mim, Mark. Jessica choramingou. Acho que ela fez de propósito. Mark virou-se para Mina. O que há de errado com você? Primeiro, você aparece parecendo um desleixo e agora está estragando o vestido da Jessica. Ela derramou em mim, Mina disse com firmeza, embora suas mãos tremessem de contenção, não de medo. Não minta, Mark estalou. Jessica é a convidada de honra. Você é apenas embaraçosa. Ele virou-se para a multidão. Minha esposa não está se sentindo bem. Ela está histérica. Então para Mina, saia daqui. Banheiro ou carro, eu não me importo. Apenas vá. Não consigo olhar para você. Atrás dele, Jessica articulou uma palavra. Ninguém. Mina olhou para seu vestido manchado, para a multidão observando e para o desgosto de seu marido. Algo dentro dela se quebrou e algo muito mais antigo surgiu. Você quer que eu saia? Ela disse, a voz como uma lâmina. Eu disse, saia. Tudo bem. Ela deixou cair seu lenço de seda sobre o sapato polido de Mark. Lembre-se deste momento. Você vai se arrepender de tê-la escolhido em meu lugar. Ela caminhou pelo salão de festas, passou pelas portas e saiu direto para a chuva de Seattle. De sua bolsa, ela puxou um telefone descartável. É a Mina, disse ela quando a segurança atendeu. Aqueçam o jato. Tragam os advogados. Todos eles. O protocolo está ativo? Sim, a voz perguntou. Inicie o protocolo 0. Então olhe para cima, senhora. Mina ergueu o olhar. Cortando as nuvens de tempestade, as luzes de um helicóptero apareceram descendo rapidamente em direção ao heliponto do hotel. Na lateral iluminada pelos relâmpagos estava o brasão que Mark Vance nunca tinha visto, mas logo aprenderia a temer. Um leão de prata segurando uma espada. O clã Sterling havia chegado. O vento das pás do rotor chicoteava o cabelo de Mina em seu rosto, picando suas bochechas, mas ela não vacilou. Pela primeira vez em 4 anos, ela sentiu algo além de medo ou submissão. Ela sentiu poder. O helicóptero preto pousou no heliponto do St. Regis com a graça de uma ave predatória.
A porta deslizou antes mesmo de os esquis se assentarem completamente. 2 homens em trajes táticos saltaram primeiro, garantindo o perímetro com eficiência treinada. Então, uma figura saiu da cabine escura. Ele era alto, vestindo um sobretudo de lã carvão sobre um smoking que custava mais do que a casa média americana. Seu rosto era afiado, angular e atualmente torcido em uma máscara de fúria fria. Alexander Sterling, o Duque de Ferro de Wall Street, irmão mais velho de Mina. Ele não correu até ela. Sterlings não correm, mas ele encurtou a distância com passadas longas e aterrorizantes. Ele parou a 1 metro de distância, seus olhos cinza-aço varrendo-a. Ele viu o vestido bege barato manchado de vinho. Viu a falta de joias. Viu o vermelho circundando os olhos dela. "Você parece uma serva", disse Alexander, sua voz baixa e vibrando de raiva. "É assim que ele te manteve? Como uma camponesa?" "Fazia parte do acordo, Xander", Mina respondeu, sua voz firme. "Eu queria saber se ele me amava por mim mesma. Eu queria ter certeza." E Alexander gesticulou para a mancha em seu peito. "Você tem certeza agora?" "Tenho certeza", disse Mina. "Queime tudo, Xander. Queime tudo até o chão." Alexander assentiu uma vez. Ele estalou os dedos. Um terceiro homem saiu do helicóptero. Este era Sebastian Cole, o consigliere da família, um advogado tão implacável que diziam ter feito um juiz da Suprema Corte chorar durante um depoimento. Ele carregava uma maleta de prata e uma capa de roupas. "Os papéis estão redigidos, senhorita Sterling", disse Sebastian, sua voz suave como óleo. "A aquisição da dívida pendente da Vance Tech foi concluída há 3 minutos. Somos donos de seus empréstimos. Somos donos de sua hipoteca. Tecnicamente, somos donos até do carro que ele dirigiu aqui esta noite." "Bom", disse Mina, e Sebastian ergueu a capa de roupas. A vovó insistiu. Ela disse que, se você vai terminar um casamento, deve parecer uma viúva que acabou de herdar o império. Mina pegou a bolsa. "Me dê 10 minutos." "Você tem 5, disse Alexander, verificando o relógio. "O conselho de administração está assistindo via satélite. Eles querem ver o preço das ações cair em tempo real." Mina entrou na suíte VIP privada adjacente ao heliponto reservada para convidados de alto nível. Os 2 guarda-costas ficaram do lado de fora da porta. Lá dentro, ela despiu o vestido bege e o jogou na lixeira sem um segundo olhar. Abriu a capa de roupas. Era uma obra-prima. Uma peça de arquivo vintage de Alexander McQueen. Seda preta sem alças com um corpete estruturado que parecia uma armadura e uma saia que fluía como petróleo bruto. Era severo, elegante e incrivelmente caro. Ela soltou o cabelo do coque apertado, deixando as ondas loiras caírem pelas costas. Pegou um batom da penteadeira, um vermelho oxblood profundo. Aplicou-o com precisão. Abriu o estojo de joias que Sebastian havia deixado. Lá dentro estavam as lágrimas Sterling, um colar de diamantes e safiras que pertenceu à sua bisavó. Valia $12 milhões. Mark tinha se recusado a comprar um buquê de flores de $5 para ela na semana passada. Ela fechou as pedras pesadas e frias em volta do pescoço. Olhou no espelho. Mina Vance, a dona de casa apagada, estava morta. Quem olhava de volta era Mina Sterling, herdeira de uma fortuna de $40 bilhões. Ela saiu da suíte. Alexander estava esperando, fumando um cigarro fino. Ele o jogou no chão e o esmagou com o calcanhar. "Pronta?" ele perguntou. "Não", disse Mina, um sorriso sombrio tocando seus lábios. "Estou com fome." Lá embaixo, no grande salão de festas, a festa atingia seu auge.
A banda de jazz tocava uma melodia animada e rolhas de champanhe estouravam. Mark Vance estava de bom humor. Ele tinha acabado de encurralar Thomas Alden, o chefe do grupo Alden. Thomas, escute, Mark disse, inclinando-se, girando seu whisky. As projeções do Q4 para a Vance Tech estão nas nuvens. Se você assinar a fusão esta noite, estará entrando no andar térreo de um unicórnio. Vamos esmagar a concorrência. Thomas Alden, um homem corpulento com bigode branco, parecia interessado. É tentador, Mark. Seus protocolos de segurança cibernética são sólidos, mas ouvi rumores sobre problemas de liquidez. Mentiras plantadas por rivais. Mark riu, acenando a mão com desdém. Minha esposa? Bem, você a viu mais cedo. Ela é um pouco desgastante emocionalmente, mas financeiramente, eu sou o rei do castelo. Tenho controle total. Jessica Thorne deslizou para o lado de Mark, passando o braço possessivamente pelo dele. Ele é um gênio, Sr. Alden, e precisa de parceiros que entendam de visão, não de bagagem. Ela riu, claramente referenciando Mina. Bem, Thomas Alden sorriu. Se os dados financeiros se sustentarem, acho que podemos fazer um anúncio até a meia-noite. Mark radiou. Ele ergueu o copo. Para o futuro. Para o futuro, ecoou Jessica. De repente, um som estranho cortou a sala. Não era a música. Era o som de telefones. Não um telefone. Centenas. Simultaneamente, bolsos começaram a vibrar. Sinos de notificação tocaram como granizo em um telhado de zinco. Um murmúrio baixo de confusão percorreu a multidão. Thomas Alden franziu a testa. Ele puxou seu telefone. Seus olhos se arregalaram. O que é? Mark perguntou confuso. Meu corretor acabou de enviar um alerta de emergência, murmurou Thomas. Ações da Vance Tech estão mergulhando. O quê? Mark riu nervosamente. Isso é impossível. Os mercados estão fechados. Negociação pós-fechamento, disse Thomas, com o rosto empalidecendo. Alguém está despejando blocos massivos de ações. Milhões delas. Mark, o preço acaba de cair 12% em 30 segundos. Quem? Mark exigiu, pegando seu próprio telefone. Quem tem esse tipo de volume? Não é apenas a ação. Uma mulher próxima sussurrou alto para o marido. Olhe o feed de notícias. O Banco Global acaba de cancelar a linha de crédito da Vance Tech. Eles estão alegando quebra de contrato devido à liderança instável. Liderança instável! Mark gritou, com o rosto ficando vermelho. Eu sou o líder! Jessica olhou para seu telefone, seu polegar rolando freneticamente. Mark, seus cartões de crédito. Acabei de receber uma notificação da conta da empresa. Diz cartão recusado, congelado, alerta de fraude. É um erro! Mark gritou, o suor brotando em sua testa. Todo mundo se acalme. É um erro do sistema. Vou ligar para o banco agora mesmo. Ele discou para seu banqueiro privado. Foi direto para a caixa postal. Os murmúrios na sala cresceram. As pessoas estavam se afastando de Mark e Jessica, como se fossem contagiosos. No mundo da elite, a pobreza era uma doença e Mark Vance apresentava sintomas. Então a música parou. As portas duplas no topo da grande escadaria, geralmente reservadas para a realeza ou chefes de estado, abriram-se com um baque pesado. A sala ficou em silêncio. No topo da escada estavam 4 figuras, 2 grandes guardas de segurança em ternos que transbordavam músculos. Entre eles estava um homem que irradiava uma autoridade aterrorizante, Alexander Sterling. Um suspiro percorreu a sala. Aquele é... Thomas Alden sussurrou, deixando cair o copo. Aquele é Alexander Sterling. Ele é dono de metade da Europa. Mark congelou. Ele conhecia o rosto das capas da Forbes. Por que Alexander Sterling estava aqui? Ele era o investidor? Ele estava aqui para salvar a Vance Tech?
A esperança surgiu no peito de Mark. Ele está aqui por mim. Mark sussurrou para Jessica. Ele deve ter ouvido sobre a fusão. Se a Sterling nos apoiar, o erro do banco não importa. Seremos bilionários, Jess. Mark ajeitou a gravata, empurrou Jessica levemente para trás de si e deu um passo à frente. Preparou seu melhor sorriso. Mas Alexander não desceu sozinho. Ele se virou levemente e ofereceu o braço à quarta figura. Uma mulher saiu das sombras. Ela usava um vestido preto que parecia engolir a luz. Diamantes brilhavam em sua garganta como estrelas em um céu noturno. Seu cabelo era uma cascata dourada. Sua postura real, seu rosto uma máscara de uma beleza fria e deslumbrante. Levou 5 segundos completos para a sala reconhecê-la. É aquela... Alguém sussurrou. É aquela esposa, a da mancha de vinho. Não, outra voz respondeu. Não pode ser ela. Olhe para aqueles diamantes. Aquelas são as lágrimas Sterling. Estão no cofre há 50 anos. Mark apertou os olhos. Ele piscou. Deu um passo para trás, as pernas batendo em uma cadeira. Mina. Ele respirou. Mina não olhou para ele. Ela pegou o braço do irmão e juntos começaram a descer a escadaria. O som de seus saltos no mármore era o único som na sala. Clique, 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 como uma contagem regressiva. Eles chegaram ao pé da escada e a multidão se abriu como o Mar Vermelho. Ninguém se atreveu a ficar em seu caminho. Eles caminharam direto para Mark e Jessica. Mark tentou rir, mas saiu como um engasgo. Mina, querida, o que é? Onde você conseguiu esse vestido? Você o alugou? Ele olhou para Alexander Sterling, seus olhos dardejando nervosamente. Senhor Sterling, senhor, não sei por que minha esposa está incomodando o senhor. Ela está um pouco confusa. Alexander olhou para Mark como se ele fosse uma barata na sola de seu sapato. Ele não falou. Apenas olhou para Mina. Mina deu um passo à frente. Ela ficou cara a cara com Jessica. Jessica estava tremendo. De perto, a diferença de qualidade era brutal. O vestido vermelho de Jessica, que parecia tão caro uma hora atrás, agora parecia barato e berrante ao lado da alta costura de Mina. Você me chamou de ninguém? Disse Mina suavemente. Sua voz não era alta, mas no salão silencioso ela chegou a cada canto. Jessica abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Permita-me me apresentar adequadamente, continuou Mina, virando-se para se dirigir à sala. Meu nome não é Mina Vance. Esse foi um título temporário que mantive enquanto conduzia um estudo de campo sobre os limites da paciência humana. Ela fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Meu nome, disse ela erguendo o queixo, é Mina Catherine Sterling, acionista majoritária da Sterling Global, e a partir de 5 minutos atrás, a nova proprietária do hotel St. Regis, o prédio em que vocês estão atualmente, e a detentora da dívida da Vance Technologies. Os joelhos de Mark cederam. Ele realmente agarrou a mesa do banquete para se sustentar. Sterling, ele chiou. Você é uma Sterling. E você... Mina olhou para Mark, seus olhos mortos. Está invadindo minha propriedade. Sebastian Cole, o advogado, deu um passo à frente abrindo sua maleta de prata. Tirou uma única folha de papel e entregou a Mark. O que é isso? Mark gaguejou. Um aviso de despejo, disse Sebastian alegremente. Para seu escritório, seu apartamento e seu carro, já que a empresa era dona deles e a senhorita Zá. Sterling agora é dona da empresa. Ela decidiu liquidar os ativos. Mas somos casados, Mark gritou, tentando encontrar uma tábua de salvação. Eu fico com metade. Washington é um estado de bens comunitários. Eu fico com metade do seu dinheiro. Mina riu. Foi um som escuro e rico que enviou calafrios pelas espinhas. Ah, Mark,
disse ela balançando a cabeça. Você se lembra do pacto antenupcial que você me fez assinar? Aquele em que você insistiu porque achava que eu estava atrás de suas parcas economias? Mark empalideceu. Ele se lembrava. Ele fora tão arrogante, tão certo de que ela era uma interesseira, que fez seu advogado redigir um pacto brutal, declarando que o que é trazido para o casamento permanece separado e o que é ganho permanece separado. Eu o assinei, Mina sorriu, e como eu trouxe 40 bilhões de dólares para o casamento e você trouxe dívidas, acho que a matemática é bastante simples. Ela se voltou para Jessica. E você? Mina disse. Jessica recuou. Eu não sabia, Mina, por favor. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Seu trabalho era VP de marketing, disse Mina, não ladra de maridos. Mas não se preocupe, tenho um pacote de rescisão especial para você. Mina estalou os dedos. Um dos guardas de segurança deu um passo à frente segurando uma caixa. Era uma caixa de papelão. Lá dentro estavam os itens pessoais de Jessica da mesa dela. Você está demitida, disse Mina. A segurança irá escoltá-la para fora. Ah, e Jessica? Jessica olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto, arruinando sua maquiagem. Aquela mancha de vinho, Mina apontou para seu próprio peito agora coberto por milhões de dólares em diamantes. Ela sai com lavagem. Mas a reputação de ser uma destruidora de lares que tentou intimidar uma Sterling, essa permanece para sempre. Boa sorte para encontrar um emprego nesta cidade ou em qualquer cidade. Mina voltou-se para seu irmão. Estou entediada agora, Xander. Vamos jantar. Estou desejando comida italiana. Espere! Mark gritou, avançando em direção a ela. Mina, você não pode fazer isso. Eu te amo. Foi um erro. O guarda de segurança o interceptou sem esforço, empurrando-o para trás. Mark caiu no chão exatamente onde Mina estivera ajoelhada antes. Mina parou. Ela não se virou. Falou por cima do ombro. Você não me amava, Mark. Você amava se sentir superior a mim. Aproveite a sensação de ser superior aos ratos no beco, porque é lá que você vai dormir esta noite. Ela se afastou, seu irmão ao seu lado, deixando Mark Vance ajoelhado nos escombros de sua vida, enquanto toda a cidade de Seattle assistia em silêncio atônito. A chuva parou, mas o frio se instalou, agudo e amargo. Mark e Jessica sentaram-se no único lugar que estava aberto às 3 da manhã e não exigia reserva, uma lanchonete barata e iluminada por fluorescentes nos arredores da cidade. O contraste era chocante. 3 horas atrás, eles bebiam vinho vintage no St. Regis. Agora estavam olhando para canecas lascadas de café morno. O smoking de Mark estava amarrotado, a gravata desfeita. O vestido vermelho de Jessica, outrora uma declaração de poder, agora parecia ridículo contra o banco de vinil rachado. Ela estava tremendo, envolta no paletó de Mark, a maquiagem borrada. Meus cartões morreram, sussurrou Jessica, olhando para o telefone. Todos eles. Tentei chamar um Uber para meu apartamento e a conta está suspensa. Meu senhorio acabou de me mandar uma mensagem. Diz que a transferência automática do aluguel voltou. Mark, estou sendo despejada. Mark bateu a mão na mesa, fazendo os talheres chacoalharem. Pare de choramingar, Jessica. É um congelamento temporário. É uma tática. Eles estão tentando nos assustar. Está funcionando, ela sibilou. Mark, ela é uma Sterling. Você entende o que isso significa? Eles não apenas processam as pessoas, eles as apagam. Precisamos ir embora. Precisamos pedir desculpas. Pedir desculpas? Os olhos de Mark saltaram. A humilhação no baile fraturou algo em sua mente. Ele não conseguia aceitar que a mulher que tratara como serva era na verdade uma rainha. Seu ego não permitia. Eu construí aquela empresa. Vance Tech sou eu. Ela não pode simplesmente tomá-la.
Existem leis. Ele puxou um pequeno pendrive prateado do bolso. Ele olhou para ele como se fosse o Santo Graal. O que é isso? Jessica perguntou. Minha apólice de seguro. Mark sorriu com um olhar maníaco e desesperado nos olhos. Mina acha que é esperta. Ela acha que pode simplesmente me trancar do lado de fora. Eu sabia que a fusão estava chegando. Semana passada, fiz um backup do código-fonte para o protocolo Titan, nossa nau capitânia de segurança cibernética não lançada. É a única coisa que o Grupo Alden realmente queria. Os olhos de Jessica se arregalaram. Você roubou o código-fonte, Mark. Isso é espionagem corporativa. Isso dá cadeia. É o meu código, Mark retrucou. Eu escrevi a arquitetura central. Se eu não posso ter a empresa, venderei o motor. Conheço um cara, Viktor Volkov. Ele dirige uma firma rival na Europa Oriental. Ele está tentando me recrutar há anos. Ele pagará 10 milhões por este drive, em dinheiro, sem perguntas. 10 milhões? Jessica animou-se. O medo em seus olhos foi momentaneamente substituído por ganância. Você tem certeza? Certeza absoluta. Vendemos hoje à noite. Pegamos o primeiro voo para as Cayman amanhã. Estaremos bebendo margaritas enquanto Mina tenta administrar uma empresa sem produto. Mark pegou seu telefone. Teve que usar um aplicativo de número descartável, porque suspeitava que sua linha principal estava monitorada. Ele discou um número que memorizara há muito tempo. Victor, Mark disse, a voz tremendo levemente. É Vance. Estou pronto para conversar. Sim. O protocolo Titan. Eu o tenho. Esta noite. 10 milhões. Me encontre nas docas. Armazém 4B, 1 hora. Ele desligou. Olhou para Jessica. Estamos de volta ao jogo. Jessica olhou para o pendrive. Mordeu o lábio. Não estava pensando em nós. Estava pensando em eu. Se Mark vendesse o drive, ele seria um fugitivo. Mas se ela o ajudasse, seria cúmplice. Mas então ela se lembrou do rosto de Mina, a maneira fria e desdenhosa como ela a chamara de ninguém. A raiva flamejou novamente. Vamos fazer isso, disse Jessica. Vamos fazê-la pagar. As docas de Seattle eram um labirinto de contêineres e sombras. A névoa rolava da água, obscurecendo a luz da lua. Era o tipo de lugar onde decisões ruins se tornavam fatais. Mark estacionou o carro alugado, um sedã surrado pelo qual pagou em dinheiro, atrás de uma pilha de caixotes. Ele e Jessica caminharam em direção ao armazém 4B. O vento uivava através das estruturas metálicas. Não gosto disso, sussurrou Jessica, seus saltos batendo alto no pavimento. Está quieto demais. Relaxe, sibilou Mark. Victor é um profissional. Ele quer o código. Eles chegaram à porta de metal deslizante do armazém. Estava entreaberta. Mark a empurrou. Lá dentro, o espaço era vasto e vazio, exceto por um único SUV preto estacionado no centro, com os faróis apagados. Um homem estava encostado no capô. Ele era grande, vestindo um sobretudo de couro. Victor! Mark chamou, sua voz ecoando. As luzes do armazém de repente se acenderam com um brilho cegante, holofotes das vigas. Mark e Jessica levantaram as mãos para proteger os olhos. Não exatamente, uma voz suave respondeu. O homem no carro se afastou. Não era Victor. Era Sebastian Cole, o advogado da família Sterling. E ele não estava sozinho. Das sombras dos contêineres, figuras emergiram. Não capangas, mas agentes federais. Suas jaquetas tinham as letras amarelas brilhantes do FBI. Mark congelou. Agarrou o pendrive no bolso. Sr. Vance, disse Sebastian, caminhando à frente com um sorriso educado. E Senhorita Thorne, que bom que se juntaram a nós. O quê? O que é isso? Mark gaguejou.
Onde está Volkov? O Sr. Volkov está atualmente em uma cela na sede da Interpol, explicou Sebastian agradavelmente. Você realmente achou que os Sterlings não monitoram as comunicações de nossos concorrentes? Sabíamos que você ligou para ele antes mesmo de você desligar o telefone. Mina saiu de trás do SUV. Ela não usava mais o vestido de baile. Estava vestida com um terno branco afiado, impecável e aterrorizante. Olhou para Mark com uma mistura de tédio e pena. Você caminhou direto para a armadilha, Mark, disse Mina. Eu sabia que você era arrogante. Sabia que se sentia no direito de seu trabalho. Eu só precisava que você cometesse o crime. Eu não fiz nada, Mark gritou recuando. Isso é uma cilada. Posse de segredos comerciais roubados, disse um agente do FBI, dando um passo à frente. Tentativa de vender tecnologia proprietária para uma entidade estrangeira. Conspiração para cometer fraude eletrônica. Eu ainda não vendi, Mark gritou. Ele tirou o pendrive e o jogou no chão. Olhem, eu não o tenho. Vocês não podem provar nada, Mina riu. Ela caminhou e pegou o drive. Oh, Mark, ela suspirou. Não precisávamos que você o vendesse. Só precisávamos que você o levasse. No momento em que você conectou este drive ao servidor no escritório para copiar os arquivos, nosso sistema de segurança sinalizou. Nós deixamos você baixar. Deixamos você sair pela porta. Deixamos você ligar para Victor. Ela deu um passo mais perto. Porque demitir você não era o suficiente. Ela sussurrou, seus olhos frios como gelo. Tirar seu dinheiro não era o suficiente. Eu precisava ter certeza de que você nunca mais pudesse machucar ninguém. Uma condenação criminal faz isso muito bem. Mark olhou em volta. Os agentes estavam se aproximando. As paredes estavam se fechando. Ele se voltou para Jessica. Diga a eles, ele berrou. Diga a eles que você me fez fazer isso. Você disse que precisávamos do dinheiro. Jessica ofegou, dando um passo atrás. Você me arrastou para cá. Eu te disse para não fazer isso. Ela é cúmplice. Mark gritou para os agentes do FBI, apontando um dedo trêmulo para sua amante. Ela dirigiu o carro. Ela sabia de tudo. Prendam ela também. Jessica olhou para Mark com puro horror. O homem que ela pensara ser seu bilhete para a vida alta estava agora tentando arrastá-la para o inferno com ele. Seu covarde, Jessica cuspiu. Mina observou os amantes se voltarem um contra o outro com um aceno satisfeito. Agentes, disse Mina calmamente. Eles são todos seus. Os agentes agiram. Algemas estalaram. Mark Vance, o homem que pensava ser um rei, foi empurrado contra o capô do carro, seus direitos sendo lidos para ele em voz monótona. Jessica estava soluçando enquanto era algemada, implorando a Sebastian Cole por um acordo. Enquanto eram arrastados para os veículos da polícia, Mark virou a cabeça para olhar para Mina. Por quê? Ele gritou, lágrimas finalmente se misturando com a chuva em seu rosto. Por que você ficou por 4 anos se podia fazer isso? Por que deixou eu te tratar daquele jeito? Mina sinalizou para os agentes pausarem. Ela caminhou até Mark uma última vez. Porque meu pai me disse que, para entender verdadeiramente o caráter de um homem, você deve dar a ele poder sobre você, Mina disse suavemente. Eu te dei poder, Mark. Eu te dei minha devoção, meu silêncio e meu apoio, e você os usou para me quebrar. Ela se inclinou perto. Eu fiquei para ver se você valia a pena ser salvo. Ela sussurrou. Você não valia. Ela acenou para os agentes. Levem-no. Mina ficou no armazém vazio enquanto as sirenes desapareciam na noite. Sebastian Cole fechou sua maleta. Uma limpeza completa, Sr. Sterling, disse Sebastian. A mídia já está veiculando a história. CEO de tecnologia preso por espionagem. O preço das ações vai despencar pela manhã.
permitindo-nos recomprar as ações restantes por centavos. Você será dona de 100% da empresa até o meio-dia. Excelente, disse Mina. Ela não parecia feliz, apenas parecia cansada. O carro está esperando, senhora, disse Sebastian. Sua avó a espera nos Hamptons. Ela quer discutir a reestruturação. Mina virou-se para sair, mas parou. Olhou para o lugar onde Mark estivera. Sebastian. Sim, senhora. Envie flores para a cela de Jessica, disse Mina. Sebastian ergueu uma sobrancelha. Flores? Posso perguntar por quê? Envie um buquê de rosas mortas, disse Mina, virando-se para a porta, com um cartão que diz: ele nunca foi seu. Foi apenas a sua vez. 3 anos se passaram desde a noite do vinho tinto e da chuva. 3 anos desde que o nome Vance Tech fora apagado do horizonte da cidade, substituído pelas reluzentes letras prateadas da Sterling Cybernetics. A sala de reuniões no 500º andar estava silenciosa, exceto pelo zumbido do controle climático e o suave arranhar de uma caneta tinteiro. Mina Sterling sentava-se à cabeceira da mesa. A mesa em si era uma placa de obsidiana preta longa, o suficiente para sentar 20 pessoas. Hoje, sentava 12 dos investidores de tecnologia mais poderosos do hemisfério ocidental. Todos olhavam para Mina. Ela não era mais a mulher no vestido bege. Aquela mulher fora um fantasma. A mulher sentada aqui agora era uma força da natureza. Usava um terno de veludo azul meia-noite, o tecido absorvendo a luz, enquanto um único broche de diamante, o leão Sterling, brilhava em sua lapela. Seu cabelo estava cortado em um bob assimétrico e afiado que emoldurava seu rosto, destacando maçãs do rosto que pareciam ter se afiado com sua ascensão ao poder. A oferta do conglomerado de Tóquio é generosa, disse Mina, sua voz baixa, mas carregando-se sem esforço até o fundo da sala. Ela não olhou para suas notas. Sabia os números de cor. Mas se aceitarmos a injeção de liquidez deles, comprometemos nossos padrões de criptografia. Vendemos nossa alma por um bônus trimestral. Mina, resmungou Arthur Penn, um membro do conselho que fora leal ao seu ex-marido Mark, até o dia em que os cheques pararam de cair. Estamos falando de 2 bilhões de dólares. Os acionistas vão se revoltar se nos afastarmos. Mina voltou seu olhar para ele. Foi um olhar calmo e pesado que fez Arthur afrouxar a gravata. Os acionistas confiam em mim, Arthur, ela disse, porque nos últimos 36 meses eu lhes entreguei um retorno de 400%. Eu dissolvi o imprudente protocolo Titan do Mark e o substituí pelo escudo Aegis. Não somos mais apenas uma empresa de tecnologia. Somos o padrão global para a segurança digital. Se Tóquio quer entrar, eles jogam pelas minhas regras. Ou não jogam. Ela fechou a pasta de couro à sua frente. A moção para rejeitar a compra está aprovada. Reunião encerrada. A sala expirou. Os executivos recolheram suas coisas murmurando uma mistura de medo e admiração. Sabiam que era melhor não discutir. Mina Sterling não perdia. Enquanto a sala esvaziava, um homem se aproximou dela pela porta lateral. Ele era alto, com cabelo salpicado de grisalho e um rosto gentil e marcado pelo tempo. Este era Julian Sterling, seu primo distante, e o diretor de operações que ela trouxera para ajudar a limpar a bagunça de Mark. Ao contrário de Mark, que precisava ser a voz mais alta da sala, Julian contentava-se em ser a mais quieta. Você os aterrorizou, disse Julian, um pequeno sorriso brincando em seus lábios enquanto lhe entregava uma garrafa de água com gás. Eu os liderei, corrigiu Mina, tomando um gole. Há uma diferença. Mark costumava aterrorizá-los com birras. Eu confio na competência. Falando no Mark, o sorriso de Julian desapareceu
Ele baixou a voz, olhando para a porta aberta. A segurança ligou lá de baixo do lobby. O protocolo 0 foi acionado na recepção. A mão de Mina congelou a caminho dos lábios. Protocolo 0. Era o código para um indivíduo específico na lista negra tentando entrar nas instalações. Ele está aqui? Mina perguntou. Seu coração não acelerou. Não sentiu medo. Sentiu uma curiosidade fria e dura. Ele foi libertado da prisão federal há 72 horas, confirmou Julian. Ele está lá embaixo há 20 minutos. Está se recusando a sair até ver você. Os guardas iam removê-lo, mas ele alega ter uma consulta. Ele não tem uma consulta, disse Mina. Ela caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para os carros do tamanho de formigas na rua abaixo. Mas deixe-o subir. Mina, alertou Julian, aproximando-se. Você não precisa fazer isso. Ele é um criminoso. Está desesperado. Deixe-me cuidar disso. Eu farei com que ele seja banido do quarteirão. Não. Mina virou-se, seus olhos azuis gelados. Se eu o mandar embora, ele pensará que estou com medo. Pensará que ainda sou a garota se escondendo na despensa enquanto ele grita sobre sua lavagem a seco. Preciso terminar isso, Julian. Mande-o subir. Julian assentiu lentamente. Estarei bem do lado de fora da porta, com a equipe. Dê-nos 10 minutos, disse Mina. E Julian, certifique-se de que as persianas estejam abertas. Quero muita luz. 5 minutos depois, as pesadas portas de carvalho rangeram ao abrir. Mina sentou-se atrás da enorme mesa de mogno que costumava pertencer a Mark. Ela não se levantou. Não sorriu. Apenas observou. Mark Vance entrou no escritório. A transformação foi chocante. O homem que outrora vestira ternos personalizados de $3.000 e repreendera garçons pela safra errada de vinho tinha ido embora. Em seu lugar, estava um homem que parecia ter sido esvaziado. Estava mais magro, abatido, sua pele possuindo a palidez acinzentada de quem não vira sol suficiente em anos. Usava um terno cinza barato e mal ajustado que parecia ter sido comprado em um brechó. Seus sapatos estavam gastos, mas eram seus olhos que continham o maior dano. A arrogância se fora, substituída por uma energia nervosa e dardiante. Ele parou no centro do luxuoso tapete persa, segurando um envelope pardo. Olhou em volta do escritório, seu antigo escritório, com uma fome que era dolorosa de assistir. Olhou para a arte atualizada nas paredes, o mobiliário moderno e, finalmente, para a mulher sentada na cadeira que ele costumava pensar ser seu trono. Mina, ele coachou. Sua voz era rouca, desacostumada à acústica da sala de reuniões. Mark, Mina respondeu. Seu tom era educado, distante. A maneira como se fala com um entregador que chegou na casa errada. Você parece diferente. A prisão faz isso, disse Mark, tentando um sorriso que vacilou instantaneamente. A comida não é exatamente buffet do St. Regis. Ele esperou que ela risse ou oferecesse simpatia. Mina não fez nenhum dos dois. Apenas tamborilou o dedo na mesa. Você tem 5 minutos, Mark. Por que está aqui? Mark engoliu em seco. Deu um passo à frente, depois parou quando viu a expressão de Mina endurecer. Vim pedir desculpas, disse ele, mudando o peso do corpo. Tive 3 anos para pensar, Mina. 3 anos em uma cela de 2 por 2. Revi tudo na minha cabeça. A maneira como te tratei, a amante, a maneira como tentei vender o código. Eu estava fora de mim. Estresse. A pressão da empresa. Isso me quebrou. Você não foi quebrado, Mark, Mina disse suavemente. Você foi apenas revelado. Mas prossiga. Quero consertar as coisas, disse Mark, sua voz ganhando um pouco de força. Sei que não posso ser CEO novamente. Sei que esse navio já partiu. Mas
Tenho ideias, ele. Tenho tantas ideias. Eu as escrevi. Ele ergueu o envelope pardo com mãos trêmulas. A indústria está estagnada. Você precisa de um visionário. Posso ser consultor. Posso trabalhar do porão. Não me importo com o título. Só quero ajudar a reconstruir isso. Mina o encarou. A desilusão era de tirar o fôlego. Mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava que era o sol em torno do qual o mundo girava. Realmente acreditava que a empresa estava falhando sem ele. Você quer ajudar a reconstruir? Mina perguntou. Mark, você olhou para o painel de ações hoje? Mark piscou. Eu não tive acesso a um terminal. Mina pegou um controle e clicou em um botão. A tela enorme na parede atrás dela ganhou vida. Exibia um gráfico ao vivo do desempenho da Sterling Cybernetics nos últimos 3 anos. A linha era uma ascensão verde íngreme, subindo constantemente sem uma única queda. Quando você era CEO, disse Mina, recitando os dados de memória. As ações da Vance Tech eram negociadas a $42. Hoje, sob minha liderança, estão sendo negociadas a $100. Adquirimos 3 de nossos maiores concorrentes. Estamos livres de dívidas. E fizemos isso sem roubar código de russos. E Mark encarou a tela, a boca entreaberta. Os números não mentiam. Ela não apenas manteve o legado dele, ela o enterrou sob uma montanha de sucesso. Não precisei da sua visão, Mark, continuou Mina, sua voz cortando como um bisturi. Precisei de você fora do caminho. Você era o gargalo. Mark murchou. O vento saiu de suas velas completamente. A persona de consultor visionário desapareceu, deixando apenas um ex-presidiário desesperado. Não consigo emprego, sussurrou ele, olhando para o chão. Estou na lista negra, em todo lugar. Me candidatei em startups, em oficinas de reparo, até em uma escola de ensino médio para ensinar ciência da computação. No momento em que fazem a verificação de antecedentes, acabou. Tenho $40 no meu nome, Mina. Estou dormindo em uma casa de transição na Rua 5. Eu sei, disse Mina. Mark olhou para cima, confuso. Você sabe? Eu sou a dona do prédio, disse Mina simplesmente. A Fundação Sterling comprou o abrigo no ano passado para renová-lo. Sei exatamente onde você está dormindo. Um olhar estranho cruzou o rosto de Mark. Uma mistura de vergonha e esperança súbita e desesperada. Então, você tem me vigiado? Mark perguntou. Ele deu um passo mais perto, os olhos úmidos. Meu advogado, aquele que apareceu do nada, o caro. Ele conseguiu reduzir minha sentença de 10 anos para 3. Ele disse que um benfeitor pagou os honorários. Foi você, não foi? Mina não negou. Sim, eu paguei pela sua defesa. Mark soltou um soluço sufocado. Caiu de joelhos. Foi um gesto teatral patético, mas era real. Ele estendeu a mão como se fosse agarrar a barra da mesa dela. Eu sabia. Ele chorou. Você ainda me ama. Depois de tudo, você não suportou me ver apodrecer lá dentro por uma década. Você me salvou, Mina. Você ainda se importa. Mina levantou-se. O som de sua cadeira deslizando para trás foi agudo na sala silenciosa. Ela deu a volta na mesa, seus saltos clicando no piso de madeira. Parou a 1 metro de onde ele se ajoelhava. Levante-se, Mark, ela ordenou. Você está se envergonhando. Ele levantou-se apressadamente, limpando os olhos, um sorriso esperançoso tremendo nos lábios. Sinto muito, Ellie. Posso mudar. Se me der uma chance, posso ser o marido que você merecia. Podemos recomeçar. Jessica se foi. Ela me deixou no segundo em que o dinheiro congelou. Nunca me visitou uma única vez. Sempre foi você. Mina olhou para ele com uma expressão de profunda pena. Não a pena calorosa da compaixão, mas a pena fria que se sente por um animal agonizante. Você acha que paguei pelo seu advogado porque te amava? Ela perguntou. Por que mais? Implorou Mark.
Por que gastar $1 milhão em um homem que te machucou? Porque 10 anos era tempo demais, disse Mina. Mark franziu a testa. O quê? Mina deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dele, forçando-o a olhar em seus olhos. Se você ficasse na prisão por 10 anos, disse ela, sua voz caindo para um sussurro, você teria esquecido o mundo. Teria criado uma fantasia na sua cabeça onde você era a vítima. Teria me culpado o sistema e vivido em ignorância. Ela gesticulou para a janela, para a cidade, para o luxo ao redor deles. Eu queria você aqui fora, Mark. Queria que você andasse pelas ruas de Seattle e visse meu nome em cada prédio. Queria que você abrisse um jornal e lesse sobre meus lucros recordes. Queria que você se candidatasse a empregos e fosse rejeitado porque minha reputação é tão sterling que a sua parece lixo em comparação. Mark recuou, como se ela o tivesse esbofeteado. Eu não te salvei por misericórdia, disse Mina, sua voz dura como diamante. Salvei por despeito. Queria que você testemunhasse minha ascensão. Queria que você morresse de fome à sombra do império, que você me disse que eu era burra demais para entender. Mark olhou para ela, o horror amanhecendo em seus olhos. Ele percebeu então que a mulher com quem se casara, a esposa quieta, submissa e invisível, estava verdadeiramente morta. A mulher à sua frente era uma titã e era cruel. Isso é monstruoso, sussurrou Mark. Não, corrigiu Mina. Isso é justiça. Você tentou me apagar, Mark. Você me chamou de ninguém. Então eu garanti que pelo resto da sua vida, você não será nada além de um espectador da minha vida. Você é um ninguém agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mark olhou para a porta e depois de volta para Mina. Percebeu que não havia emprego, nem reconciliação, nem dinheiro. Havia apenas a saída. E a Jessica? Mark perguntou amargamente, tentando um último ferimento. Você a destruiu também? Mina sorriu. Eu não precisei. Eu a vi semana passada, na verdade. Ela está trabalhando como recepcionista em um bar de quinta na Pioneer Square. Tentou me servir uma bebida. Ela a derramou. Mina verificou o relógio. Seus 5 minutos acabaram. De lá, ela deu as costas a ele e caminhou até a janela. Leo! Ela chamou, sem aumentar a voz, sabendo que o interfone estava ligado. A porta lateral abriu instantaneamente. Julian entrou, seguido por 2 grandes oficiais de segurança. Escortem o Sr. Vance para fora do prédio, disse Julian calmamente. Olhou para Mark com uma mistura de desagrado e tédio. E certifiquem-se de que ele devolva o crachá de visitante. Aqueles custam $2. Mark Vance olhou para as costas de Mina uma última vez. Quis gritar, amaldiçoá-la, quebrar algo. Mas não tinha poder ali. Era um fantasma assombrando um castelo que não era seu. Você será solitária. Mark cuspiu uma maldição final e desesperada. É frio no topo, Mina. Você morrerá sozinha com seu dinheiro. Mina não se virou, mas estendeu a mão e Julian, sem hesitação, deu um passo à frente e a segurou. Ele entrelaçou os dedos com os dela, um gesto de intimidade fácil e sólida de que Mark nunca fora capaz. Não estou sozinha, Mark, disse Mina para o reflexo no vidro. Tenho um parceiro, um de verdade. Os guardas de segurança pegaram Mark pelos braços. Ele não lutou. Deixou que o arrastassem para fora, seus sapatos baratos rangendo no chão polido. Quando as portas se fecharam, silenciando a presença dele para sempre, Mina finalmente soltou um suspiro. Apertou a mão de Julian. Você está bem? Julian perguntou suavemente. Mina virou-se para ele. O gelo em seus olhos derreteu, substituído por um calor reservado apenas para ele. Estou melhor do que bem, disse ela. Estou livre. Bom, Julian sorriu.
Porque temos um avião para pegar. Paris, a gala da semana de moda. Você prometeu que usaria o vestido vermelho. Mina riu. Foi um som de pura alegria. O vestido vermelho será. Ela pegou a bolsa, lançou um último olhar para a cadeira vazia onde Mark sentara e apagou o interruptor. O escritório ficou escuro, deixando o passado nas sombras, enquanto ela caminhava para a luz. E é por isso, meus amigos, que você nunca julga um livro pela capa ou uma esposa pelo silêncio. Mark e Jessica aprenderam da maneira difícil que, quando você empurra uma ninguém longe demais, você pode descobrir que ela é quem está segurando todas as cartas. Mina não conseguiu apenas vingança. Ela conseguiu a vitória total, provando que o melhor troco não é gritar, é ter sucesso enquanto seus inimigos assistem da lateral. O que você achou da punição final de Mina para Mark? Foi cruel demais deixá-lo sair apenas para vê-la vencer? Ou foi exatamente o que ele merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você gostou desta história de justiça e traição, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para nunca perder uma história nova. Temos um conto chocante chegando na próxima semana sobre um príncipe que rejeitou sua noiva até ver as cicatrizes dela. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.